A gente sabe que nós estamos vivendo um momento histórico agora, com toda a situação da invasão da Ucrânia pela Rússia. E logo após a Euromaidan, Euromaidan, né? Euromaidan, É isso. que é a primavera ucraniana, houve uma ascensão de grupos neonazistas. E esses grupos, inclusive, fazem parte do exército ucraniano. E eu queria saber como é que a comunidade judaica e principalmente o senhor Rocha Vicente avalia esse ressurgimento do neonazismo. Assim, falando agora do contexto atual, mas nós, como eu tinha falado em respostas anteriores, nós remontamos essa questão do antissemitismo em várias etapas. Ele inicia esse ódio, essa questão de perseguição aos judeus, muitas alcunhas, muitas pechas, elas foram, assim, tem sua gênese, seu princípio, exatamente nessa questão do contexto da perseguição religiosa. Desde aquele período em que nós já nos reportamos aqui, de 1200, onde ali, de fato, começa um sistema inquisitorial que perseguia os hereges, as seitas, o judaísmo foi reportado como uma seita herética, e dentro desse escopo de toda essa perseguição, muitas histórias, assim, histórias assombrosas sobre o nosso povo, elas foram colocadas dentro do imaginário das pessoas, né? Nós temos aí a própria a figura, né, da malhação do Judas, que acontece aí do sistema cristão, que nós vemos aí, que aquilo ali faz em si uma alusão ao povo judeu. Isso é uma das formas do antissemitismo, e hoje ele não é tão escancarado na sua forma de apresentação, porque nós sabemos que existem muitos mecanismos sociais para intervir com isso aí. Inclusive, no Brasil mesmo, ele está equiparado ao crime de racismo, né? Nós vemos aí... crime, sim, o nazismo é crime no Brasil. O que aconteceu aí no podcast há um pouco mais de um mês e meio aí, que uma declaração acerca desse sistema nefasto, ela foi responsável aí por causar aí uma série de repercussões negativas por aqueles que promoveram. Sim, ele defendeu o direito de existência do partido nazista, né? Quer dizer, um total absurdo. Crime. Exato. E aí, então, esse antissemitismo, nós sabemos que o Brasil ele tem essa semente. E nós sabemos que na Europa, em grande parte, também existe dessa essência, né? E como foi relatado aí, né, pelo Diego, através aí de alguns membros das Forças Armadas, principalmente depois daquele período Euromaidan lá, que é aquela primavera, aquela inverno, né, que teve aquela revolta de um partido que, no caso ali, estava pró-Rússia, né, aconteceram uma série de episódios, e nós sabemos que no mundo afora, inclusive na Alemanha, ano passado, aconteceram episódios de vandalismo em cemitérios judaicos, alguns agressões a judeus, senhoras, idosos, crianças. De vez em quando, nós nos deparamos aí com situações desse antissemitismo, que infelizmente ele perdura até os nossos dias de hoje. E nós nos protegemos, né? Nós temos as nossas sinagogas, elas não são abertas como qualquer outra igreja, porque nós temos geralmente saber quem está se aproximando, se está se aproximando da parte de paz ou se por acaso para tentar fazer alguma coisa maldosa com aqueles que proclamam a fé judaica. Infelizmente, as pessoas ainda existem muitas pessoas maldosas que usam de algumas situações para promover ataques, ofensas verbais, xingamentos e até mesmo agressão física, né, como a gente já também conhece. E isso aí é um episódio triste, porque isso mostra que o mundo ainda não aprendeu sobre tolerância, né, e é uma coisa que eu acredito que é um exercício que cada um deve arrogar para si e realmente tentar de todas as formas acabar, finalizar com isso, porque nós não vemos futuro nenhum nesse tipo de atitude. Sim, inclusive eu quero só complementar aqui o governo da Ucrânia, né, o atual presidente, que é o Vladimir Zelensky, ele é judeu, né? Então não significa que a Ucrânia seja neonazista, né? Mas que uma parte, um pequeno setor aí, né, uma fração das forças armadas da Ucrânia, né, elas são neonazistas, inclusive tem símbolos, inclusive contribuíram nesse Euromaidan, né, nessa primavera ucraniana que nós chamamos aí,
para que pudessem então prevalecer naquele momento, para vencer aquela guerra, vamos dizer assim, que é aquele batalhão de Azov, né? Então, só para esclarecer isso, porque às vezes a pessoa vê e fala, pô, vocês estão dizendo que a Ucrânia é neonazista. Não, não é nada disso. Sim, mas existem grupos neonazistas que hoje, inclusive, estão combatendo os russos que invadiram a Ucrânia, né? Nesse momento estão combatendo e defendendo a Ucrânia da invasão russa. A gente espera que isso termine o quanto antes. E quero só também reforçar aqui que nenhuma prática, né, que preveja ou que pregue a inexistência ou vamos dizer assim, o extermínio de qualquer povo deve existir. Nem como partido, nem como ideologia, nem como nenhuma prática. Então nós defendemos principalmente a liberdade, mas que ela seja responsável e que não seja uma liberdade que permita que exista algo para acabar com a própria liberdade. Então, né, daí não é incoerente, não é possível que uma sociedade exista dessa forma. É aquilo lá, o seu direito acaba quando você fere o direito do outro. Fere o direito do outro, exatamente. Então, se um partido nazista, por exemplo, prevê o extermínio de um grupo, ele não deve existir. Né? Acho que é básico isso, é basilar. A história já provou isso. A história nos provou já provou, exatamente, né? Bacana.